Olá novamente, vamos iniciar hoje mais um módulo da disciplina Cálculo Diferencial Integral. Na verdade, este módulo é uma continuação do assunto de derivadas, onde aqui nós vamos ver problemas de otimização e problemas de taxas relacionadas. Problemas de otimização envolve encontrar máximos ou mínimos de uma função, enquanto problemas de taxas relacionadas envolve encontrar a dependência da taxa de variação entre dois parâmetros que estão relacionados. Primeiro nós vamos ver os conceitos que estão envolvidos em problemas de otimização, enquanto que problemas de taxas relacionadas nós vamos ver através de exercícios. Em relação a máximos e mínimos de uma função, aqui nós observamos uma função arbitrária e nos pontos dessa função onde há máximo ou mínimo, o valor da derivada neste ponto vai ser igual a zero, pois a reta tangente vai ser uma reta horizontal, exatamente neste ponto de máximo ou neste ponto de mínimo. Então, através da derivada, nós podemos encontrar pontos de máximos ou de mínimos. No entanto, falta distinguir o que é ponto de máximo ou ponto de mínimo. Em relação a pontos de mínimos e máximos locais de uma função, não necessariamente o ponto de máximo ou o ponto de mínimo vai corresponder ao ponto de extremo absoluto da função. Pode ser, nesse caso aqui, pode ser que seja apenas um mínimo local, ou então um ponto de máximo local. Agora, como eu havia falado antes, a derivada nos permite achar pontos de máximo ou pontos de mínimo de uma função. Contudo, falta estabelecer um método para dizer se vai ser um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Um método bastante usado é o método da segunda derivada. Pois vamos supor que aqui nessa função arbitrária, nós vemos que ela passa por um ponto de máximo no valor de x igual a x do máximo. Aí nós vemos aqui que imediatamente antes do ponto de máximo, a derivada apresenta um valor positivo, pois a inclinação da sua reta tangente é positiva, imediatamente antes do máximo. E imediatamente após o ponto de máximo, nós vemos que a derivada vai assumir um valor negativo, pois o coeficiente angular da reta tangente, logo imediatamente após ao máximo, vai ser negativo. Então nós vemos aqui que, no caso, a derivada da função vai diminuir, em valor, em torno do ponto de máximo. Vai diminuindo. Aqui vai ser um valor positivo, depois no ponto de máximo vai ser zero a derivada, e logo após o ponto de máximo, a derivada vai ser negativa. Então, isso significa que a derivada vai ter uma variação negativa quando passa pelo ponto de máximo. Isso significa que a sua segunda derivada, ou seja, se a primeira derivada indica como a função está variando, a segunda derivada vai indicar como a primeira derivada está variando. Então, a segunda derivada representa a variação da derivada. Então, como em torno do ponto de máximo a variação da derivada é negativa, então isso significa que a segunda derivada também vai ser negativa, como é mostrado aqui. Então, exatamente no ponto de máximo, a segunda derivada, que é a derivada da derivada, vai ter um valor negativo.
pois a primeira derivada decresce quando passa pelo ponto de máximo, como foi observado aqui. Então, isso aqui é um método para identificar se o ponto onde a primeira derivada é igual a zero vai corresponder a um ponto de máximo. Isso vai ocorrer se a segunda derivada for negativa. Aqui, nós temos o caso onde a função passa pelo mínimo. Exatamente no ponto de mínimo, o valor da primeira derivada também vai ser igual a zero. Imediatamente antes do ponto de mínimo, o valor da derivada vai ser negativo, pois a declividade da reta tangente vai ser também negativa. Imediatamente antes do ponto de mínimo. E imediatamente após o ponto de mínimo, o valor da derivada se torna positivo, pois a declividade da reta tangente se torna positiva imediatamente após o ponto de mínimo da função. Então nós vemos aqui que a derivada vai ter um crescimento positivo quando passa pelo ponto de mínimo, né? Pois antes era negativa, no ponto de mínimo é zero, e imediatamente após o ponto de mínimo se torna positiva. Então isso significa que a segunda derivada, que representa a variação da primeira derivada, vai ser positiva nesse ponto de mínimo, como é mostrado aqui, né? Então, esta é a forma de identificar se o ponto vai ser um ponto de mínimo, é testando se a segunda derivada neste ponto vai ser positiva. Pois nesse ponto a primeira derivada aumenta ou cresce. Então, o problema de encontrar máximos ou mínimos de função estão relacionados a problemas de otimização. Pois vamos supor que esta curva, por exemplo, represente uma curva de desempenho em função a um dado parâmetro x. Então o objetivo seria encontrar o ponto da função onde há o máximo desempenho. Neste caso, nós buscaríamos pelos pontos de máximo da função. Agora, como outro exemplo, vamos supor que esta curva fosse uma curva de custo em relação a um parâmetro x. Então, o interesse seria encontrar os pontos da função onde houvesse o mínimo custo. Neste caso, nós procuraríamos pelos pontos de mínimo da função, os valores de x, onde a função operaria, no caso, no mínimo custo. Então vamos ver esses exercícios que estão ao final dos slides sobre derivadas, que envolvem encontrar máximos e mínimos de algumas funções. Então vamos ver esta letra A. Então aqui nós temos que y é igual a x ao cubo menos 5x mais 6. Para encontrar os pontos de máximo ou de mínimos, nós calculamos a primeira derivada da função. Igualamos essa primeira derivada a zero. Então, derivando, né, aplicamos aqui a regra da potência. Então, teremos 3x ao quadrado menos 5. A derivada de 6 vai ser igual a zero e a derivada de x é igual a 1. No caso, faremos aqui, né, que a primeira derivada vai ser igual a zero. Para encontrar, né,
os pontos de extremo. Então, as raízes dessa primeira derivada podem ser pontos de máximos ou de mínimos da função. Então, nós temos aqui, que 3x ao quadrado menos 5 é igual a zero. Esta equação do segundo grau nós podemos resolver, como não tem o termo b vezes x, nós podemos resolver através de álgebra. Aqui, Então aqui nós temos que 3x ao quadrado é igual a 5. Aí teremos que x é igual a mais ou menos raiz de 5 sobre 3. Depois o 3 vem dividindo, depois quando tiramos a raiz, aí ficaria mais ou menos raiz de 5 sobre 3. E se quisermos um valor aproximado para essa raiz, teremos que x vai ser igual a mais ou menos Então vamos calcular a raiz de 5 sobre 3, daria aproximadamente 1,29, Vou colocar, arredondar, para 1,291. Então, esses pontos aqui, são os pontos de extremo da função. Aí faltaria identificar se vão ser pontos de máximo ou de mínimo. Então aqui nós aplicaríamos do teste da segunda derivada, Então vamos ter aqui, teste da segunda derivada. Então aqui nós obtemos a segunda derivada da função, que seria a derivada da derivada. Então, derivando a derivada, nós temos a segunda derivada de y é igual. Aqui nós aplicamos também a regra da potência, A derivada de 3x ao quadrado vai ser cx. E a derivada de menos 5, que é constante, é zero. Então fica que a segunda derivada de y é igual a cx. Aí nós testamos em cada ponto, Primeiro, podemos testar, para x é igual... Vamos testar primeiro para menos 1,291. Então aqui nós temos, que a segunda derivada, vai ser igual a 6 vezes menos 1,291. Então substituindo o valor de x na função aqui. Então se formos calcular, isso, vamos aplicar aqui, 1,291, no caso menos, vezes 6. Aí menos 7,746.
menos 7,746, que é o valor da segunda derivada de y. Então, nesse caso, aqui nós temos que o resultado foi menor do que zero, né? Quando o resultado é menor do que zero, nós temos que, como vimos lá na teoria, né, que o ponto, no caso, podemos escrever aqui, né, que x é igual a menos 1,291 é ponto de máximo. Então x igual a menos 1,291 vai ser um ponto de máximo local da função. Agora, para o outro valor, né, para outra raiz encontrada para a primeira derivada, que é igual a 1,291, né? Então nós temos que a segunda derivada, né, vai ser igual, só substituímos o valor de x aqui, né, na expressão da segunda derivada. Então vai ser 6 vezes 1,291. Aí nesse caso o valor dessa multiplicação vai ser igual a 7,746 positivo. Então, como o resultado foi maior do que zero, como pela teoria que nós vimos lá, né, quando a segunda derivada é positiva, isso quer dizer que a primeira derivada está crescendo, né, exatamente naquele ponto de extremo. Então, no caso, isso aqui seria um ponto, no caso, para esse valor de x seria um ponto de mínimo. Então x é igual a 1,291 é ponto de mínimo da função. Nós podemos confirmar este resultado através do GeoGebra. Aqui no GeoGebra nós temos o esboço da função, que é x ao cubo menos 5x mais 6, que é mostrado aqui em verde. Aí nós vemos aqui que nós vamos ter um máximo, um ponto de máximo para x aproximadamente menos 1,29 e o valor da função vai ser aproximadamente 10,3 nesse ponto aqui. Para x menos 1,29. E nós vamos ter um ponto de mínimo em aproximadamente x igual a 1,29, com o valor da função vai ser 1,7. Então, a posição desses pontos de máximo e de mínimo coincide com o que foi calculado no problema. Então, vamos ver aqui um outro exemplo. Letra B. Aqui nós temos y é igual a menos 4x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 18x. Aí, para encontrarmos o ponto de extremo, nós calculamos a primeira derivada, né? Então, calculando a derivada de y, aplicamos a regra da potência, né? Vai ficar menos 12x ao quadrado
mais 6x mais 18. Aqui nós temos, né, o primeiro passo seria encontrar pontos de extremo. Então aqui nós faríamos, né, a primeira derivada igual a zero. Então só igualamos a zero aqui, né, a derivada, né? 2x ao quadrado mais 6x mais 18. Aqui nós vemos que, no caso, igual a zero, né? Faltou igual a zero. Aqui nós vemos que podemos dividir toda a equação por 6. Então nós teremos aqui menos 2x ao quadrado mais x mais 3 igual a zero. Então aqui nós temos que A igual a menos 2, B igual a 1 e C igual a 3. Então aqui nós calcularíamos pela equação de Bhaskara, né? Aí nós temos que o delta vai ser igual a B ao quadrado menos 4AC vai ser igual a 1 ao quadrado menos 4 vezes menos 2, que é o A, vezes o C, que é 3. Isso vai ser igual a 1. Isso aqui vai dar menos 4 vezes menos 2 dá 8 positivo, 8 vezes 3 dá 24. Então o delta vai ser 25. O x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Então o menos b, né, vai ser menos 1 mais ou menos. Raiz de delta vai ser raiz de 25, né? Que vai dar 5 dividido por 2 vezes A. Então 2 vezes A seria 2 vezes menos 2. Então isso vai ser igual, né, a menos 1 mais ou menos 5 dividido por menos 4. Então aqui nós teremos, né, que x1 vai ser igual a menos 1 mais 5 dividido por menos 4 é igual a 4 dividido por menos 4. Então nesse caso x1, que é a primeira raiz, né,
é igual a menos 1. A segunda raiz vai ser igual, a gente usa agora o sinal menos, né? Menos 1 menos 5 dividido por menos 4. Vai ser igual a menos 6 dividido por menos 4. Então aqui nós podemos dizer, né, que o x2 vai ser igual, vai dar 3 sobre 2, né? A gente pode usar aqui 1,5. Então essas vão ser raízes. Então a gente vai testar agora, né, se são pontos de máximo ou pontos de mínimos. Então nós precisamos fazer o teste da segunda derivada. Então a segunda derivada, nós derivamos novamente a primeira derivada, né? Então nós temos aqui, vai ser menos 24x mais 6, né? Derivada de 18 constante a zero. Então para cada ponto, né, nós testamos aqui, né, para x igual a menos 1, teremos que a segunda derivada vai ser igual a menos 24 vezes menos 1 mais 6. Então aqui o resultado vai dar 24 positivo mais 6, né? Então a segunda derivada vai ser igual a 30 nesse ponto, né? X igual a menos 1. Então 30 é maior do que zero. Então x é igual a menos 1 é ponto no caso de mínimo, né? Pela teoria que nós já vimos, né? Para identificar se é ponto de mínimo ou de máximo. Como quando a segunda derivada é positiva, esse ponto vai ser ponto de mínimo. Agora, por outro ponto, né? Para x igual a 1,5. Aí nós temos, né, que a segunda derivada vai ser igual a menos 24 vezes 1,5 mais 6. Então menos 24 vezes 1,5 vai dar menos 36, né? O resultado total aqui, né, vai ser y, segunda derivada de y é igual a menos 30. Aí nesse caso, a segunda derivada é negativa, logo x é igual a 1,5 é ponto de máximo.
no caso da função. Podemos confirmar estes resultados no GeoGebra, onde aqui nós observamos o esboço da função, né, que é menos 4x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 18x. E aqui nós vemos que para x igual a menos 1 corresponde ao ponto de mínimo, e para x igual a 1,5 este ponto corresponde ao ponto de máximo da função. Então vamos passar para a próxima. Aqui nós temos que y é igual a x mais 2 ao cubo. Então aqui nós temos que a primeira derivada, né, vai ser igual a 3, aplicando a regra da cadeia, né, vai ser 3x mais 2. Primeiro nós aplicamos a regra da potência e derivamos dessa função interna, né, que vai ser igual a 1. Vai ser a derivada, só para relembrar, né? Vai ser a derivada de x mais 2. Então nós temos que a primeira derivada vai ser igual a 3x mais 2 ao quadrado. Aqui, agora nós calculamos as raízes dessa derivada, para achar os pontos extremos. Então nós precisamos fazer, né, que a primeira derivada é igual a zero. Então nós fazemos, né, que 3x mais 2 ao quadrado é igual a zero. Então nós temos que x mais 2 ao quadrado é igual a zero. Passando 3 dividindo, né? X mais 2, tirando a raiz de zero, né? Fica x mais 2 igual a zero. Então x vai ser igual a menos 2. Então nós testamos para esse ponto aqui, né? X igual a menos 2, se vai ser ponto de mínimo ou de máximo. Então no passo 2 aplicamos o teste da segunda derivada. Então nós derivamos aqui, né, novamente aqui a primeira derivada, né? A segunda derivada vai ser igual a... Aí vai ficar 6. O 2 desce, né, multiplicando o 3 daqui, né? E o expoente fica 1, né? Então vai ser 6 x mais 2, o expoente fica 1, né? Agora deriva a função interna aqui, né? Que é derivada de x mais 2 vai ser igual a 1. Pela regra da cadeia. Então,
a expressão para essa segunda derivada vai ser igual a 6x mais 2. Aí nós testamos aqui para x igual a menos 2. Aí se substituirmos aqui x igual a menos 2, nós teremos que a derivada vai ser, a segunda derivada, né, vai ser igual a zero. Então aqui fica uma incógnita, né? O que vai ser? Vai ser ponto de máximo ou de mínimo? Pois não deu nem um resultado positivo, nem um resultado negativo, né? Para podermos afirmar. Aí se formos fazer o esboço dessa função no GeoGebra, né? Vamos ver, né? Que é x mais 2 ao cubo. Vamos ver o que vai acontecer. Então aqui nós temos no GeoGebra, vamos incluir aqui na x mais 2 ao cubo. Vamos aumentar o foco aqui, né? Ampliar o zoom. Aí nós vemos que aqui, né, no caso, para o ponto x igual a menos 2, não vai ser um ponto nem de mínimo nem de máximo. Pois aqui, né, nós vemos que a primeira derivada, antes do ponto nesse ponto aqui, né, vai ter um valor positivo. No ponto x igual a menos 2, a derivada passa por zero. Imediatamente após esse ponto, a derivada volta a ser positiva. Então isso caracteriza o ponto de inflexão, não vai ser um ponto nem de máximo nem de mínimo. E esse ponto aqui, no caso, é chamado de ponto crítico. Então, aqui nesse caso, a segunda derivada também foi igual a zero. E quando isso acontece, existe uma regra, né, para estabelecer o que vai acontecer. Pois, na verdade, né, quando a segunda derivada é igual a zero, pode ocorrer um ponto de inflexão, mas também pode ocorrer um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, dependendo do caso. Então, aqui tem uma regra, né, para estabelecer, né? No caso, quando a segunda derivada zera, nós verificamos as derivadas de ordem superior. Seja uma função que possui todas as n primeiras derivadas contínuas sobre um conjunto S, e vamos admitir que a função possui um ponto crítico em C, né? Então, nesse ponto crítico, a primeira derivada vai ser igual a zero, assim como derivadas também de ordens superiores vão ser iguais a zero. Mas no caso, né, vai chegar um ponto aqui que a derivada de enésima ordem vai ser diferente de zero. Então, se a enésima derivada da função for diferente de zero, então a gente faz o seguinte teste. Se a ordem da derivada for par, ou seja, a ordem da derivada que não zerou for par, e o valor dessa derivada de ordem n for menor do que zero, então esse ponto x igual a c vai ser ponto de máximo local para a função f. Aí o sinal, no caso, né, a gente usa os mesmos conceitos que foram vistos no caso da derivada de segunda ordem, né, para definir se é máximo ou se é mínimo. E aqui no caso, né, se essa derivada de ordem n, se n for par e a derivada de ordem n for maior do que zero, então esse x igual a c vai ser um ponto de mínimo local para a função f. E se n for ímpar, ou seja, se a ordem da derivada que não zerou for ímpar, então o ponto x igual a c não vai ser ponto de mínimo nem de ponto de máximo para f, para a função f. Então esse ponto vai receber o nome de ponto de inflexão horizontal para a função f. É o que aconteceu aqui, né? Aqui, no caso, se calcularmos a derivada de ordem 3,
Eu não vou fazer esse cálculo aqui, né? Mas se for, vocês podem verificar, né? Se for calculado a derivada de ordem 3, nesse ponto x igual a menos 2, essa derivada não vai zerar. Então, seguindo aquela regra que foi vista, nós vemos que houve um ponto de inflexão nesse ponto x igual a menos 2. Agora, no caso deste exemplo D, y é igual a x a menos 3 elevado à quarta potência. Aqui também eu vou só explicar o que vai acontecer aqui, né? Aqui a segunda derivada também vai zerar no ponto x igual a 3. No caso aí, seguindo aquela regra, nós continuaríamos derivando de modo a encontrar a derivada de ordem superior que não vai zerar, né? Aqui nesse exemplo ocorreria numa derivada de ordem par. Então vamos esboçar essa função x menos 3 elevado à quarta. Só ajustar aqui os parâmetros, né? Quer dizer, y igual a x menos 3 elevado à quarta. Então vamos ver aqui. O que acontece agora, né? Aqui também, né? A derivada de segunda ordem vai zerar no ponto x igual a 3. Mas neste ponto vai haver um ponto de mínimo local. Então vai acontecer esse caso aqui, né? A ordem da derivada superior que não vai zerar vai ser de ordem par. E no caso, o valor dessa derivada de ordem superior vai ser maior do que zero. Então, nesse caso, vai ser obtido um ponto de mínimo local para a função f. É o que acontece que se formos resolver, né, este problema D. Então, na prática, né, quando a derivada de segunda ordem zera, nós podemos também observar pelo aspecto da função, né? O que vai acontecer? Se vai ser um ponto de mínimo, ou um ponto de máximo, ou um ponto de flexão da função. Aqui, esses casos foram mostrados só como uma curiosidade, né? Vamos voltar a um exemplo comum, né? Que esse caso é, aqui nós queremos os pontos de extremos, né, da função y é igual a seno de x, mas só nesse intervalo, né, de 0 até 2π. Mesmo porque se considerarmos aberto para qualquer valor de x, né, como a função é periódica, nós obteríamos vários pontos de máximo e mínimo, né, aí teríamos infinitos pontos de máximos e de mínimos, no caso da função seno. Mas vamos resolver essa questão conforme a configuração apresentada aqui, né? Então, nós vimos no caso que a derivada da função seno vai ser cosseno, né? Então vamos calcular logo a primeira derivada aqui da função. Vai ser o cosseno de x, né? A derivada de seno de x. Então, encontrando pontos de extremos então nós faremos, né, que a derivada de y vai ser igual a zero. Então nós temos aqui que cosseno de x é igual a zero. E aqui nós queremos só nesse primeiro período, né, de 0 a 2π. Então aqui nós vemos, né, que no caso, relembrando aquela aula de trigonometria, né, funções trigonométricas, nós temos aqui
O cosseno vai ser a projeção do raio a um dado ângulo, né, no eixo x. Então, o cosseno de x vai ser igual a zero quando não tiver a projeção no eixo x, né? Vai ser igual a... Quando o ângulo for de π sobre 2, né, ou 90 graus, né? Vou colocar em radianos aqui, né? π sobre 2. Ou então quando o ângulo for menos π sobre 2, né? Que vai ter... No caso, ele quer nesse intervalo de 0 a 2π, né? Então aqui a gente considera, em vez de menos π sobre 2, né? Nós consideramos o ângulo medido a partir do sentido anti-horário. Então o outro ângulo seria 3π sobre 2. Poderia ser também menos π sobre 2, né? Se fosse medido no sentido horário. Só que aqui ele quer nesse intervalo, né? Então a gente vai usar um ângulo congruente, que é 3π sobre 2. Então nós temos aqui, né, que x1 vai ser igual a π sobre 2. Aqui a gente não coloca o período, né? Porque está limitado nesse intervalo. A gente não considera mais, senão a gente colocaria mais n, 2π, né? E o outro ângulo, o outro resultado para x vai ser igual a 3π sobre 2. Aqui falta testar, né, se, no caso, o ponto vai ser de máximo ou de mínimo. Então aqui nós faremos agora o teste da segunda derivada. Então a segunda derivada do seno, né, de x, a gente deriva a primeira derivada com o cosseno. A derivada do cosseno vai ser menos seno. Menos seno de x. Então aqui nós testamos para esses pontos, né? Para x1 é igual a π sobre 2. Nós temos aqui que a segunda derivada vai ser igual a menos seno de π sobre 2. Então, o seno de π sobre 2, né? O seno vai ser a projeção no eixo vertical, né, do ciclo trigonométrico. Então, vai ser em π sobre 2, né? O seno vai ser igual a 1. Como tem o sinal menos, aí ficaria menos 1. Então aqui foi menor do que zero, né, o resultado. Então x1 é igual a π sobre 2. É ponto de máximo, né? Agora para o outro ponto, né?
para x2 é igual a 3π sobre 2 nós temos que a segunda derivada, né, vai ser igual a menos, só substituir o x aqui, né, que no caso esse valor em radianos, menos seno de, agora aqui 3π sobre 2. O seno de 3π sobre 2 vai ser agora a projeção no eixo vertical, né? Aqui daria menos 1 seno, né, de 3π sobre 2, com o menos 1 que já está aqui, o resultado será 1. Como o resultado foi maior do que zero, nós teremos que x2 é igual a 3π sobre 2 é ponto de mínimo. Então esse aqui é o teste da segunda derivada para os pontos de extremos da função seno, né? Então se formos ver, né, no GeoGebra, essa aqui vai ser o esboço da função seno, né, em função dos valores de x que estão expressos em função de radianos, né? Então nós vemos que em π sobre 2 a função corresponde a um ponto de máximo. E em 3π sobre 2 o ponto da função corresponde a um ponto de mínimo, como foi calculado aqui, né? Então aqui só para ilustrar, né, curiosidade, vamos plotar a função cosseno, que é a derivada do seno. Então, exatamente no ponto de máximo ou de mínimo da função, né, original, que é o seno, o valor da derivada, que é o cosseno, vai ser igual a zero, né? E como essa derivada decresce em torno desse ponto, né, como essa derivada tem uma variação negativa menor do que zero nesse ponto, vai ser um ponto de máximo. E como nesse outro ponto, né, de extremo, a primeira derivada vai ter uma variação positiva, ou seja, a segunda derivada é positiva, então esse ponto corresponde ao ponto de mínimo, conforme foi explicado teoricamente. Então, vamos agora ver um exemplo mais contextualizado, né, sobre otimização. Então, vamos ver esse exemplo 7. Posteriormente, nós vamos percorrer os outros exercícios. Então, vamos ver, né? Aqui nós temos, né, um fabricante de caixas de papelão deseja fazer caixas abertas a partir de pedaços de papelão de 12 cm quadrados, cortando em quadrados iguais nos 4 cantos e dobrando os lados. Encontre o tamanho do lado do quadrado que se deve cortar para obter uma caixa cujo volume seja o maior possível. Então aqui nós temos um quadrado de papelão, né? Aí o problema consiste em qual a dimensão desse quadrado que vai ser cortado, vai ser removido das bordas, né? Qual o tamanho dessa aresta desse quadrado que vai ser removido das bordas, de modo a, quando dobrar, né, essas partes externas, né, essas bordas externas, obtenha uma caixa com o maior volume possível. Então vamos aqui reduzir um pouco para ter mais espaço, né?
Então primeiro nós calculamos uma expressão que represente o volume dessa caixa em relação a esse parâmetro x, né, que vai ser removido dessa aresta, desse quadrado que vai ser removido das bordas. Então aqui nós temos, né, que o volume da caixa vai ser igual a área da base vezes a altura da caixa. Pois no caso, né, vai ter um volume cuja a seção transversal não varia, né? A seção transversal ao longo da altura dessa caixa, né, vai ser constante, o formato da seção transversal. Então, aqui, né, nós vemos, né, que se o valor da base, né, vai ser o valor total, né, anterior, que era 12, ou seja, a aresta anteriormente era 12, né? Como foi removido o x de cada lado, vai ser 12 menos 2x. Então o volume vai ser igual a 12 menos 2x, que é o tamanho da base, no caso vezes a altura. A altura vai ser o x, aqui, né, que vai ser removido, né, da borda. No caso, aqui a área da base vai ser o produto dos lados, né? Como é um quadrado, aí fica igual, né? Então aqui seria 12 menos 2x ao quadrado, né? Porque é a área da base. Em relação à derivação, aqui no caso, para achar os pontos de extremo, nós poderíamos aplicar diretamente nessa função como está, né? Só que aqui, na prática, né, os passos intermediários seriam mais complicados, né? Porque aqui, além de aplicar a regra do produto, nós teremos que aplicar também a regra da cadeia, né, nessa parte. Aqui nós obteremos uma expressão mais simples de trabalhar, né, se nós expandirmos, né? Então teremos aqui, né? Então vamos ver as etapas, né? Antes de continuar, né? Então aqui nós aplicamos a regra de expansão do quadrado, né? No caso da diferença. Então vai ser 12 ao quadrado menos 2 vezes, aqui vai ser 12 vezes 2x, que é esse outro termo, e o último termo, né, vai ser mais 4, né? Cada termo desse é elevado ao quadrado, né? Vai ser 4x ao quadrado. Então, essa aqui vai ser a expansão, né, desses termos, dessa subtração ao quadrado. Aí continua o x aqui multiplicando, né? Aí aqui nós teremos que o volume vai ser igual, aí 12 ao quadrado seria 144, né? Então vai ser 144. Aqui o resultado desse produto desses fatores vai ser menos 48x mais 4x ao quadrado. Tudo isso multiplicado por x. Aqui eu já vou multiplicar e também alterando as ordens, né, em termos de potências decrescentes de x. Teremos aqui
4x ao cubo menos 48x ao quadrado mais 144x. Então aqui nós encontraremos a primeira derivada, né, dessa função. Então derivando teremos 12x ao quadrado menos, aí o 2 décimos multiplicando, né, aí vai ficar menos 96x mais 144. Então, para achar os pontos de extremos, nós igualaremos a zero essa primeira derivada. Aqui nós poderíamos simplificar dividindo toda a equação por 12. Então nós teríamos aqui, né, x ao quadrado menos... Agora aqui 96 dividido por 12, né? Aí daria 8. Aí 144 dividido por 12 dá 12. Isso é igual a zero. Aqui nós poderíamos aplicar a regra do produto da soma para encontrar as raízes. Então aqui nós temos que o A, no caso, vai ser igual a 1. Então a gente pode aplicar a regra da soma e do produto, né? Soma vai ser igual a menos B, né? Soma vai ser igual a 8. E o produto das raízes vai ser igual a 12. Então nós temos que x1 vai ser igual a 2 e x2 é igual a 6. Agora, se formos analisar esses resultados, né, a x2 é igual a 6, aqui nós observamos que se nós cortarmos a caixa em x igual a 6 centímetros de cada lado, né, a base praticamente desaparece, né, vai ter uma base igual a zero. Né. Só vemos aqui, né, 12 menos 2x, se jogarmos aqui o 6, né, aí no caso ficaria zero a base, né, da caixa. Então isso aqui não corresponde, né? Então a gente já pode descartar só olhando aqui, né, interpretando o problema. Então vamos testar o ponto x1 igual a 2, né? Para x1 igual a 2, a gente vai obter, né, se cortarmos aqui a caixa em 2 centímetros de cada lado, nós obteremos uma base 8, né? Então provavelmente isso aqui vai ser a resposta. Mas vamos testar aqui pela segunda derivada. Então aqui teste da segunda derivada. Então a segunda derivada nós aplicamos aqui em cima da primeira, né? Vai ser essa função, né? No caso vai ser a segunda derivada do volume. Então aplicando a segunda derivada aqui, né, teremos 24x
menos 96. Então aqui para x 1 igual a 2, né? No caso das unidades aqui, né, são em centímetros, né? Então, a segunda derivada do volume, né, vai resultar em 24 vezes 2, substituindo x, menos 96. Então isso aqui daria 48 menos 96, que dá menos 48. Como o resultado foi menor do que zero, pela teoria nós temos que x1 é igual a 2 centímetros, é ponto de, no caso é de máximo, né? Ponto de máximo, como a função é volume, então seria ponto de máximo volume. Então está resolvido o problema, né? A resposta confirma aqui, né, que a resposta seria 2 centímetros, que é o quanto a gente vai precisar cortar, né, essa borda, a aresta desse quadrado que vai ser removido, de modo que nós obtenhamos o volume máximo dessa caixa. Se nós substituirmos o ponto x igual a 6, né, centímetros, que seria essa outra resposta, nós obteremos o valor de segunda derivada positivo, né? Então seria um ponto de mínimo. Mas aqui nós já observamos que esse valor é para ser descartado, né, através da análise do problema. E na próxima aula nós veremos outros problemas, né, tanto de otimização como problemas de taxas relacionadas. Então, até a próxima aula.